Olá, turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje, quinta-feira, 13 de maio, para mais uma aula. Nossa segunda aula do dia, aula de geografia. Certo? Então vamos à nossa correção, que foi da atividade do dia 6 de maio, semana passada, não é isso? Pois bem, semana passada ainda estávamos falando sobre a paisagem. Vocês lembram que falamos sobre os elementos naturais, elementos culturais, né? Falamos sobre as paisagens, né? Os tipos de paisagens. Então, passei uma atividade para vocês no caderno para que vocês respondessem, né? Foram duas questões, a 1 e a 2, tá? Então, a atividade 1 foi a seguinte: escreva V nas frases verdadeiras e F nas falsas. Então você tinha que ler a frase e depois colocar se era verdadeiro ou falso. A primeira frase era a seguinte: os prédios fazem parte da paisagem natural. Isso é falso, né? Prédios são construções realizadas pelo ser humano, né? Então, paisagem natural é aquela que não há modificação alguma, né? Está do jeito que Deus criou. As estradas fazem parte da paisagem natural. Estrada fazem parte da paisagem natural? Claro que não. É uma frase falsa. Os viadutos fazem parte da paisagem modificada. Aí, ó, está certíssimo. É verdadeiro. Porque realmente, quando se constrói um viaduto, modifica a paisagem. Então, faz parte da paisagem modificada. As florestas fazem parte da paisagem natural. Muito verdade isso aí. Verde verdadeiro. Os mares fazem parte da paisagem modificada. Jamais, né? O mar faz parte da paisagem natural. E na atividade 2, eu pedi para que vocês pesquisassem, recortassem e colassem uma imagem de uma paisagem, a escolha de vocês, certo? E depois, observando essa imagem que você colou, respondesse essas três questões aí, letra A, B e C. Eu fiz essa daí, tá? Essa daí é a minha. Então, eu colei uma imagem de uma cidade, né? E respondi as perguntas. Essa atividade 2, resposta pessoal, certo? Que tipo de paisagem você colou? Isso daí é uma paisagem urbana. Quais modificações foram feitas pelo ser humano? Então, muitas construções, não é? Podemos ver aí prédios, avenidas, casas, ruas, né? Então, tudo isso feita pelo ser humano. Não tem nada aí nessa paisagem que seja natural. A vegetação foi modificada? Com certeza sim, né? Grandes áreas do Brasil eram de Mata Atlântica. Então, para construir grandes cidades, precisou derrubar essa mata, né? Então, são pouquíssimas áreas hoje de Mata Atlântica dentro do Brasil, certo? Cada dia mais vão desmatando e vai extinguindo a mata. Pois bem, ainda falando sobre questão de paisagem, de natureza, a gente vai falar justamente sobre essa ação do homem na natureza. Essa ação do ser humano na modificação da natureza, certo? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, olha, aí eu trago para vocês a primeira imagem, né? Que está aí no nosso livro de geografia, na página 47, que tem aí a ação do homem na natureza.
Então, nessa página aí, ele já inicia dizendo assim, ó, nos dias de hoje é grande a necessidade de preservarmos a natureza. Há locais que se tornaram reservas florestais e parques nacionais, onde encontramos a paisagem natural, virgem, em que o homem não pode mudar suas características. Então, o que é que ele está dizendo aí? Que existem locais onde nada pode ser retirado, nada pode ser modificado. São paisagens naturais que existem há milhões e milhões de anos, onde ninguém pode mexer em nada, arrancar uma folha, cortar uma árvore, abrir um caminho, de jeito nenhum. Tem que deixar exatamente como está, para poder preservar as suas características naturais, né? Por se tratar de uma paisagem natural. No local onde o homem mora ou habita, há sempre recursos naturais, como o solo, a vegetação, a água, o ar e etc. Mas, para a melhoria de sua condição de vida, o homem transforma o meio ambiente. Então, ele faz a modificação para ter, às vezes, né, para ter uma melhoria de vida, tá? Para poder planar a terra e construir um imóvel, uma moradia, fura um buraco no chão para fazer um poço artesiano para ter água na casa. Então, acontece de ter essas modificações na natureza para um benefício próprio, então, da população, certo? Então, temos aí ó, a imagem de um ambiente natural, que é aquele que falamos lá na aula anterior, né, sobre paisagens, aquele onde não tem modificação nenhuma. A gente pode ver que não tem nada modificado, só a imagem da natureza. Porém, o que é que acontece? Por uma necessidade, como a gente falou agora há pouco, o homem vai lá nessa paisagem, nesse ambiente natural e faz uma modificação. Fez essa modificação, ele já não é mais um ambiente natural, ele passa a ser um ambiente modificado, porque aconteceu uma modificação. Tem aí as quedas d'água, né? As cachoeiras, e o homem teve a necessidade de construir uma represa. Então, quando ele fez essa represa, ele modificou o ambiente. O ambiente passou a ser modificado, um ambiente modificado. O progresso que o homem criou foi muitas vezes útil e produtivo, mas o crescimento da população, a indústria com sua fumaça poluidora do ar, os automóveis e os caminhões, as queimadas e o desmatamento agredindo o solo mostram que é hora de repensar e planejar as alterações do meio ambiente. Então, logo no início da humanidade, era necessário fazer essas modificações, como eu já havia dito a vocês, né, para uma melhoria própria, né, pessoal, ou então de toda a população. Aí aconteceu de desmatar para construir as moradias, para construir as vias públicas, né, as avenidas, as pistas. Porém, o que vem acontecendo é uma modificação do ambiente desenfreada, né? Muita gente desmatando, não se preocupa na renovação da natureza, não se preocupa com os animais que vivem na localidade, né? Então, por isso que o livro diz que é preciso repensar e planejar as alterações do meio ambiente, para que no futuro as nossas futuras gerações não sofram tanto, né? Vamos analisar as imagens para aprendermos a diferenciar o que é correto e incorreto, com o objetivo de preservar os recursos naturais e termos um meio ambiente saudável. Então, vou mostrar para vocês, o livro traz aí algumas imagens e vamos falar o que é certo e o que é errado em cada uma delas.
Então, temos aí uma imagem, né? E está dizendo aí que é correto. Por quê? Porque proteger árvores e animais é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta. Se a localidade, se o local tem bastante árvores, bastante plantas, a sombra, o ar fica mais natural, né? Então, por isso que é tão necessário o plantio de árvores nas ruas. Existem ruas que não tem nenhuma árvore. Então, quando você está andando por esse local, você sente a quentura do sol no asfalto, certo? Caso houvesse algumas árvores, isso seria amenizado. Então, correto, incorreto, porque é crime o desmatamento sem planejamento. As árvores retiradas devem ser replantadas. A queimada destrói o solo e acaba com as cidades e os animais da região. Então, quando ele diz que tem que ter um planejamento, é porque a cada árvore que é desmatada deveria ser plantadas outras, certo? Para poder manter o equilíbrio natural, né? A questão do ar, do solo. E ele fala aqui que quando o pessoal faz a queimada, o solo fica impróprio, né? A gente não consegue mais plantar ali naquela área porque já aconteceu uma queimada. Então, vai ficar sempre seco e eu não vou poder utilizar esse solo para mais nada. Não é isso? Fora o que eu havia falado para vocês, a questão dos animais, né? A gente sabe que muitos animais vivem nessas áreas. Quando ocorre uma derrubada ou uma queimada, ou eles morrem, ou então tem que procurar um outro abrigo. E às vezes nem consegue por causa dos predadores naturais, né? Que a gente sabe que existe para cada espécie na natureza. Temos aí outra. Agora estamos na página 48, tá? Ó, página 48. Então, eu trago mais uma imagem para vocês, dizendo que é correta. No ambiente puro, o homem é saudável. O rio é respeitado no seu leito. Dele, o homem recebe a água que, tratada, serve para beber. Então, isso aí é a imagem de um rio. Um rio que não está poluído, né? Então, por isso que diz que é correto respeitar as margens, não poluir, porque desse rio é que vai ser tiradas muitas vezes o sustento, né? Quem vive de pesca e nossa água, né? Que depois de tratada fica própria para o consumo, não é isso? A gente já falou sobre essa questão da água, né? E já falamos várias vezes sobre essa questão da poluição, né? Totalmente errado, porque a maioria dos nossos rios hoje estão poluídos, tá? Muito triste isso, né? Então, a imagem correta porque é um rio tratado, um rio protegido, né? Um rio em que ninguém polui, onde todos os benefícios vai vir para o homem, né? Para o ser humano. Tá aí a imagem incorreta, a gente já pode ver, né? Não precisa nem perguntar por quê, né? Por que que essa imagem é incorreta? Onde não há bueiros, o ambiente é poluído. O rio não está sendo respeitado. A população não tem saneamento básico e o lixo segue pelo leito do rio. Aí acontece de juntar todo esse lixo, né? Quem mora próximo a canal sabe muito bem o que é isso, não é? Porque o pessoal joga o lixo no chão, fora do local, joga no canal. E na primeira cheia que dá, na primeira chuva forte, todo esse lixo vem para as nossas portas, não é isso? Porque não é o local adequado para colocar o lixo. A gente sabe que lixo é para ser colocado na lixeira. Quando não a encontramos, colocamos dentro da bolsa, dentro de um saco e depois colocamos na lixeira. Não é isso?
E a gente sabe que a maioria da população não faz isso. Bebe uma água, joga a garrafinha no chão, toma um refrigerante, uma bebida alcoólica, joga no chão, come um confeito, um chiclete, pega a embalagem e joga no chão. Então já é um hábito, um costume, né, de toda a população. E eu sei que vocês, como crianças que estão aprendendo, vocês podem fazer a diferença. Vocês podem muito bem, vocês já sabem, né, que não é o correto, isso é incorreto, jogar lixo no chão. Então vocês podem fazer a mudança, né? A mudança está aí na mão de vocês, onde vocês vão ser agentes de limpeza. Quando você vê alguma coisa errada, papai, mamãe fazendo alguma coisa errada, jogando lixo no chão, um primo, um tio, vai lá e conversa, tá? Diz, olha, não é assim, você está errado. Você tem que colocar no local certo, porque senão vai poluir, a gente não vai ter vida saudável. É por aí, certo? Ainda na página 48, temos outra imagem, só que agora é uma imagem correta, que diz assim, ó, cuidar do solo para o replantio e canalizar a água dos rios para beneficiar a plantação. São as melhores formas de manutenção ambiental. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que quando você faz essa canalização dessa água, tá aí, né, na imagem, essa água ela não vai estar sendo desperdiçada ao longo do caminho. Ela vai ser direcionada para a plantação. Então, ajuda muito a não haver o desperdício, não é isso? Para havendo desperdício, a poluição chega nessa situação aqui, ó. Permitir que o homem da caatinga espere por chuva para poder plantar, colher e alimentar seu gado, quando se pode canalizar a água do rio ou abrir poços e deixá-lo jogado à sua sorte. É deixá-lo jogado à sua sorte. Então, caso houvesse aquela canalização da água diretamente para a plantação do pessoal que vive na caatinga, no sertão, né? Iria ajudar muito, porque não iria haver essa seca. Olha a terra como tá, toda rachada, né? A gente vê muito isso aqui no Nordeste, devido à temperatura muito alta e à escassez de chuva, né? Pois bem, então se os governantes tivessem interesse em fazer essa canalização, em fazer a abertura de poços, seria muito mais fácil para o pessoal que vive nessas localidades não sofrer tanto por falta de água, não é isso? É muito triste, até aqui na área urbana mesmo, a gente tem essa questão, né? Tem localidades que passam um dia só com água e o restante da semana sem água. E muitas vezes essa água chega de madrugada e passa despercebido, porque todo mundo precisa dormir, né? Ou então a pessoa deixa de dormir para poder encher as vasilhas, as caixas d'água e aproveitar essa água para lavar roupa, deixar a pia limpa. É bem complicado, né? Porque não há um olhar diferenciado dos governantes para essa classe que precisa tanto dessa água, né? Da água. Então, nós observamos o que pode acontecer ao ambiente quando é modificado pelo homem, sem planejamento. Precisa ter o planejamento e para poder respeitar a natureza, né? Com o planejamento você consegue derrubar a árvore, fazer o plantio, a questão do não jogar lixo no rio para não poluir. Tudo isso respeitando a natureza. A sobrevivência do ser humano no planeta Terra está ligada à preservação do meio ambiente. Por quê? Porque precisamos de tudo isso para sobreviver. Né? Precisamos da terra, porque se não houver uma terra boa, própria para
para o plantio. Não vai chegar até o supermercado, legumes, verduras, frutas. A gente não vai ter como comprar porque não tem. E vão começar a surgir casos de doenças por falta de tais vitaminas, não é isso? Então, mesmo que a gente não seja agricultor, que a gente não viva do plantio, a gente precisa preservar para que esse pessoal consiga produzir, né? Consiga plantar e colher e assim chegar até a nossa mesa. A sobrevivência do ser humano no planeta está ligada à preservação do meio ambiente. Portanto, vamos todos cuidar para que o nosso planeta seja salvo da poluição. Justamente o que eu falei para vocês. Como vocês são crianças, não é? Ou estão aí iniciando a vida no mundo, né? Vocês hoje podem muito bem corrigir certos hábitos de alguns adultos. Porque antigamente, quando o pai, a mãe, o avô, a avó era criado, não tinha essa preocupação com o meio ambiente, tá? Não se tinha essa noção que se desmatasse, se capturasse os animais iriam ficar extintos. Se você desmatar uma mata, o ar vai ficar mais seco, vai chover pouco. Então não se tinha essa preocupação. Porém, vocês sabem do que isso acontece, que isso pode acontecer. É o que eu já falei. Vocês têm todo o direito e são super inteligentes para chegar e conversar com alguma pessoa que vocês conhecem que estão agindo erradamente, né? Poluindo, não fazendo plantio, gastando água à toa, não é? Tem gente que vai lavar o carro, liga a mangueira e deixa lá um tempão e a água vai escorrendo, escorrendo e depois, com o tempo, vai faltar água para alguém, né? Então, tenho essa preocupação de ajudar o meio ambiente, certo? Para todos nós, né? Pois bem, para exercitar esse assunto, nessa aula de hoje de Geografia, quinta-feira, 13 de maio, vou deixar para vocês as atividades do nosso livro, na página 49 e 50, tá? Bem fácil essa atividade, só que requer a questão da atenção e que você desenvolva as suas respostas. Página 49, atividade 1. Pense e responda com suas palavras que motivo leva o homem a modificar a natureza. 3 linhas com suas palavras, o que é que você acha que leva o homem a modificar a natureza? Para que ele modifica a natureza? 2. Observe o desenho e escreva o que o homem construiu. Tem aí a imagem, 3 linhas, você pode listar uma abaixo da outra. Caso você precise, pode utilizar o restante da linha, tá? Então, você vai observar e escrever o que foi que ele construiu. Tá bem fácil isso aí, né? Pois é. 3. Cite 3 consequências sofridas por causa da exploração errada da natureza. 3 coisas que podem acontecer com essa exploração errada da natureza, sem esse planejamento. O que pode acontecer com a humanidade, o que pode acontecer com o mundo, caso permaneça essa exploração da natureza. 4. Pesquise e cite transformações que o homem fez no meio ambiente para poder usar os transportes. Então, para poder usar os carros, as motos, as bicicletas, para poder o ônibus trafegar aí nas avenidas. O que é que o homem fez no meio ambiente para poder chegar a esse ponto de termos esses veículos aí nas pistas? Página 50, atividade 5. Relacione o que você pede, o que se pede de acordo com o exemplo. Aí temos elementos naturais e elementos modificados. Elementos naturais, aí temos madeira. Aí, o que é feito com a madeira? Móveis. Aí você pode colocar elementos naturais.
de um lado e os modificados do outro, tá? O que é que de um natural pode ser feito com o outro? São 5, né? São 4. 4 elementos naturais e 4 elementos modificados a partir daquele material, tá? Pense e escreva. Por que existe hoje reservas florestais e parques nacionais? Falei isso logo no começo, né? Por que existem esses locais onde não se pode mexer em nada? Para que fizeram essas reservas? Tá? 7. Critique e aponte solução para letra A, as queimadas e B, a poluição no meio ambiente e nos rios. Então, você vai criticar o que é que você acha das queimadas e qual a solução para acabar com essas queimadas. A mesma coisa com a poluição. O que é que você acha da poluição no meio ambiente, nos rios, e o que você faria? O que é que você acha que seria a solução para acabar com essa poluição? Certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Ainda falando sobre o meio ambiente, né? Falando sobre paisagens, sobre ambientes naturais, ambientes modificados, sobre as reservas florestais, não é isso? Então, faça a atividade com calma. Terminou, manda para mim a foto lá no aplicativo, tá? Para que eu possa anotar, né, que realmente você está participando, tá certo? E mais uma vez, não acumulem atividade, tá certo? Não acumule atividade. Se tiver atividade para atualizar, atualizem para não se prejudicar, certo? Para não acumular e assim ficar difícil depois, no final do ano, de colocar em dias, tá? Deixa eu fazer essa chamada. Na nossa aula online temos Brenda, nossos alunos online fixo, tá? Aquele que fica em casa realmente. Porque às vezes acontece de faltar e precisar fazer atividade online, né? Mas esses alunos são os nossos alunos das aulas online. Brenda, Eduardo, Júlia Vitória, Inácio, Cauã Inácio, Leonardo está online, Luiz Miguel, Maria Fernanda, Maria Heloísa e só. Não é isso? O pessoal que está em casa, presencial, que está em casa acompanhando nossas aulas, um cheiro para vocês e aguardo vocês na sala, certo? E para o meu pessoal online, para minha turminha online, outro cheiro e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.